como é que vocês estão? Eu sou Cláudia Mondelo e venho com mais um episódio do Mais Arquitetura Podcast, contando muita coisa bacana nessa mesa lindíssima aqui da nossa patrocinadora, nesse cenário lindo, Breton Santos. Se você ainda não conhece, gente, dá uma olhada aqui atrás de mim. E a mesa mais linda de podcast sou eu que tenho, tá? Olha só essa belezura. Estamos aqui em mais um episódio. E olha, se você ainda não se inscreveu no canal, por favor, se inscreva no canal, deixe seus recados, deixe um likezinho, faça comentários. Tem tantos episódios incríveis, tem passado tantas pessoas bacanas nessa mesa. Temos uma patrocinadora também, que é a Kitchen Santos, que logo, logo vai estar com uma loja lindíssima, novinha para você. E a gente também vai gravar lá naquela cozinha, fazer comidinhas, tudo para deixar cada vez mais gostoso esse programa. E hoje eu tenho aqui Normalmente eu trago profissionais aqui da área da arquitetura, né? Hoje eu vou trazer um jornalista, um comunicador, um apresentador, que também muito se faz no meio da arquitetura. Sempre entrevistou muitos arquitetos, fez coberturas de mostras, de eventos da área. E eu tô aqui com Pedro Alcântara, é um prazer estar com você. Prazer é meu, Claudinha. Seja muito bem-vindo aqui. Lisonjeado, com a exceção, né? Uma arquitetura exceção. Normalmente traz profissionais, né, do segmento. Exatamente. Mas eu já milito há tanto tempo, né? A gente tem uma proeminência bastante grande, né, de cobertura de eventos de arquitetura. Eu já até brinquei que eu acho que eu vou requerer o meu CREA já. Olha aí, tá vendo? Gente, já quer mudar de profissão. Aliás, nós temos isso em comum, quer dizer, eu não tenho absolutamente, eu falei brincando, não tenho absolutamente nenhuma formação na área, mas você tem, né? Você é jornalista e trabalha. Te entrevistei como decoradora. Exatamente, exatamente. Eu adoro essa área. Agora é dia da tua revanche, né? Tá vendo? Agora é minha hora. Agora deixa você comigo. Fique à vontade. É uma área que eu adoro mesmo e assim, para mim é muito bacana estar desse lado agora, entrevistando esses profissionais que tem tanta coisa bacana para contar. Nossa, a gente está com quase 40 episódios aqui do podcast, já passaram tantas histórias nessa mesa, que eu sempre falo, da mesma forma que você faz essas entrevistas com esses profissionais, para que o seu público conheça, né, saiba dos prêmios que estão ganhando, saiba o que estão fazendo, os projetos aonde estão ali vinculados, e aqui é essa forma também de apresentar eles, né, apresentar não só como profissionais, mas também como pessoas, as inspirações que têm, as histórias de vida. E eu queria que você contasse um pouquinho. Essa é uma sessão, como eu já falei, um jornalista, apresentador. Pedro Alcântara está aí, já tem quantos anos de carreira? 22 anos de programa. Desse programa, 22 anos. 22. Né? Tive outros programas um pouquinho antes, mas vai dar uns 25 anos aí no total. Dessa área da comunicação. Mas só atuando na área de cobertura de festas, eventos, são 22 anos. A gente agora em maio completa 23 anos, maio de 2025 agora. Já aprendeu alguma coisa nisso, né? Estamos tentando, né? A gente aprende todo dia, né? Aprende, que bom, né? Que a vida é assim, né? É verdade. Porque a gente nunca percebe quando está chegando o fim, porque todo dia a gente está aprendendo, então isso é maravilhoso. E me conta um pouquinho dessa sua carreira. Você começou na carreira aí de apresentador, você começou num programa, Mar Shopping Show, foi isso? Então, na verdade... Mas antes tem umas histórias boas aí. O Mar Shopping Show, eu estava no segundo ano de jornalismo, da faculdade de jornalismo, e assim, como eu atuei bastante tempo em instituições bancárias, eu entrei no Mar Shopping Show para me aproximar da área de comunicação, mas eu entrei atuando na área administrativa da empresa, né? Sim. Meu amigo Paulo Piqueto, enfim... Mar Shopping Show era um estrondo de audiência, de repercussão e ali eu comecei a ter contato com toda essa área técnica, né, de produção, enfim. Mas no Mar Shopping Show, a empresa que produzia o Mar Shopping Show chamava-se AC Comunicação. No Mar Shopping Show eu atuava no administrativo. Comecei a atuar como apresentador mesmo
num programa chamado Almanac TV, que era um programa de aventura. Eu descia de rapel, era jovem, né? Então eu tinha espírito aventureiro. Descia de rapel da Ponte Sumaré, em São Paulo. Fiz um dia inteiro com uma equipe de dublês que andava em carro sobre 2 rodas, explosão. E participava ativamente, assim, na pele do lobo mesmo e tal. Bacana isso. Aí depois, quando a idade foi chegando, fui para falar, vou fazer... Vou fazer cobertura de festa, que é mais tranquilinho, né? É verdade. Então, mais ou menos, a minha trajetória foi mais ou menos nessa linha, né? Eu fiz durante esse período, acho que uns 2 anos, fiz matérias muito legais, assim. Para quem tem mais de... sei lá, a idade do Figueiredo. Aliás, deixa eu mandar um abraço para o meu amigo Marcelinho e para o Figueiredo, que são os profissionais que estão atuando aqui nos bastidores, né? Minha equipe maravilhosa. Dois craques do segmento, fazem de tudo, né? Desde pilotar drone até grua, podcast, transmissões, né? Enfim. E eu naquele período, a gente fazia muito essa coisa de... buscar curiosidades. Então, eu estava falando, quem tem mais ou menos a idade do Figueiredo, deve estar o quê? Está comemorando quantos anos hoje, Marcelinho, ele? 50? Não é de profissão. 50 é de profissão. 50! Nada, está conservadíssimo. Então, quem tem mais de 40, 45 anos vai lembrar das campanhas da COFAP, que tinha aqueles cachorrinhos da COFAP, lembra aquele cachorrinho? Não sei como é que chama, qual é a raça daquele cachorro. É vulgo salsicha. Salsichinha, então. Eu entrevistei o senhor Jairo Mota, que é quem adestrava aqueles cães, e aí ele adestrava outros bichos. Pô, você tem uma ideia, Cláudia? Ele adestrou um escorpião que tinha que andar pelo braço do Lima Duarte numa minissérie, que eu não vou me recordar agora o nome, e simular a picada do escorpião. Cara, o cara é bom. O cara era bom, o cara era muito bom. Então, assim, a gente fazia matérias de curiosidade, né? Claro que o escorpião, ele não adestrou com nada, ele colocou alguma coisa que atraísse o escorpião, logicamente, que já estava ali castrado, não tinha veneno, mas, assim, eram matérias nessa linha de curiosidade, a gente mostrava esse tipo de coisa que é feita, né? E que, normalmente, o público tem curiosidade de saber. Isso chama bastante atenção, né? O público gosta disso, né? E aí depois você acha que cansou dessa vida, era muita aventura para você, muito pula para cá, pula para lá e foi para as festas. Então, como é que mudou isso? Porque assim, você me conta, eu sempre conto para vocês que eu faço um briefing antes, né? Para conhecer um pouco mais da história de cada uma das pessoas que vêm aqui. E você fala que você tem uma raiz de família muito simples. Sim. Né? E que depois você transitou para um outro mundo, porque fazer o que você faz atualmente é um mundo completamente diferente. Mas eu tenho certeza que o jeito que você faz vem muito dessa raiz que você trouxe. Porque, pelo que eu sei, você gosta e cultiva ainda esses momentos, essa amizade, essa raiz ainda linkada nos seus dias. Eu acho que tem muito a ver com esse carisma, com todo esse conteúdo que você tem de fazer coisas diversificadas. Estou errada? Não, você está certa. Na verdade, quando eu migrei para fazer cobertura de festas e eventos, você mencionou, né, na época em que eu trabalhei no Mar Shopping Show, e aí eu disse na área administrativa, na sala ao lado do escritório, né, onde era produzido o programa, atuava o Charles Martinez, né? Saudoso Charles Martinez. E o Charles era uma pessoa incrível, assim, super carismática e muito amigo. E ele brincava comigo assim, porque eu lembro que na época a empresa onde eu trabalhava, no Mar Shopping Show, não vivia um bom momento naquele período, né, financeiramente falando, e aí o Charles passava em frente à minha sala e falava assim, Pedrinho, eu passo Rorex nas contas. Que a empresa não era minha, eu era funcionário, né? E eu atuava justamente nessa área administrativa. E eu me inspirei muito nessa coisa do Charles, fazer muita cobertura. A gente sabe que a Baixada Santista é uma região muito festeira, né? E à época tínhamos 2 apresentadores de colunismo, o Tonico Barbosa, né? E o Charles. O Tonico, baita guerreiro também, né? Um cara que começou como açougueiro e aí começou a trabalhar em rádio e tudo, mas era nordestino, né? Não é nordestino. E o Charles Martinez já nos deixou argentino. Falou, poxa, mas não tem um santista fazendo colunismo na cidade, mostrando a sociedade santista, né? Eles faziam com primazia.
mas eu senti uma coisa de eles pensarem, eles não terem, né, a raiz essa vivência, essa raiz de Santos e tal. E foi aí que eu falei, poxa, acho que eu vou fazer esse tipo de cobertura. E como eu sou jornalista, né, aí então já tinha me formado, trazendo uma coisa que eu busco até hoje, assim é ponto primordial no meu trabalho, e a minha equipe sabe disso, é trazer informação, não fazer a festa só com aquela superficialidade, né, que Sim. normalmente as pessoas imaginam. A gente sempre procura buscar alguma coisa que seja informativa, que traga algo que acrescente a cultura de quem está assistindo, não simplesmente só curtir o visual, que também é muito bom curtir o visual das festas, né? Mas o programa tem sempre essa intenção, essa condição precípua de falar, precisamos informar, precisamos trazer alguma coisa diferente. Isso é legal. E aí você acabou também ganhando esse espaço como santista, né? Conhecendo mais essa essência. Porque o santista, ele é peculiar, né? Ele é um povo diferenciado. Eu sempre falo, Santos, São Paulo são cidades tão próximas e tão diferentes de comportamento e tudo mais, né? O santista tem esse tom mais descontraído. Aliás, deixa eu passar para vocês aqui, em primeira mão, nos bastidores aqui estava saindo um programa com a Cláudia para contar um pouco das nuances do santista, não é? Das particularidades, de algumas curiosidades e, por que não dizer, de algumas fofocas também. Maravilhoso, não é? O Sandrinho, que já apoia o Mais Arquitetura, já se predispôs a apoiar. Já temos a cama maravilhosa aqui na Breton. Eu não sei se eu poderia dizer isso, mas já que você mencionou... vamos fazer um programa na cama. A Cláudia vai estar numa cama, é isso, Cláudia? Isso, numa cama, entrevistando pessoas aqui da região, tem que ser isso. Sim. Raiz, pegar a raiz, né? E falando sobre os acontecimentos, as fofocas, aquilo que acontece nos bastidores. Se na mesa aqui, que é a mesa mais bonita de todos os podcasts que você mencionou, e eu concordo, você já arranca coisas aí, né? Então, imagina lá na cama. Não é? Naquela cama maravilhosa, lindíssima. Imagina os assuntos que não vão sair. Eu tô ansioso para conhecer. E eu tô ansiosa para saber o que acontece quando desligam as câmeras. Quando a gente sabe que toda festa, todo evento, você traz as informações que são as informações lícitas, né? Que podem ser ditas. Aquilo que é publicável, aquilo que é publicável, E o que acontece quando desligam as câmeras e os assuntos rolam? Porque sempre rola. Tem uma fofoca, tem uma coisa, um acontecimento. Como é que faz? Dá aquela vontade de, nossa, vamos falar isso que é muito legal, mas não pode, porque o fulano... Porque aqui tem muito isso, né? Todo mundo faz parte do mesmo meio. Todo mundo se conhece, Todo mundo se conhece. Você acha que um programa assim de fofoca seria... Eu seria... Teria que andar com um advogado do lado, né? E segurança, né, Claudinha? Eu acho que sim. Mas me conta, se tiveram, assim, deve ter tido, né? Você não vai contar tudo, mas me conta episódios, assim, que você fala, nossa, eu vivenciei isso e foi sensacional. Então, olha só, quando desligam as câmeras, né, das entrevistas, quem fica mais tempo fazendo o restante das imagens do evento são os cinegrafistas. O Marcelinho e o Figueiredo têm muito mais... atentos, né? Então, tem muito mais detalhes para contar do que eu. Porque eu normalmente faço as entrevistas, né? Claro, faço um social ali, converso com algumas pessoas e depois acabo indo embora. Mas, claro, né, o programa, né, não só o meu, mas todos os programas que atuam nesse segmento, eles têm a ética, né, de... Mesmo os cinegrafistas, que ficam mais tempo do que os apresentadores, eles têm a ética de saber que em determinado momento tem que desligar a câmera mesmo, de vez, porque é uma festa, as pessoas estão ali para se divertirem, e o programa não tem a intenção de expor ninguém. Às vezes a pessoa bebe um pouquinho mais, dança de um jeito um pouquinho mais diferente, né? Tem acontecimentos que são quase que recorrentes nos eventos. Mas nesse momento é o momento em que a gente se retira e deixa as pessoas à vontade, né, Cláudia? Se descontrai, né? Não é a nossa intenção ficar ali, né? Captando. Por exemplo, eu tenho alguns anunciantes que agora no Carnaval
pediram para a gente fazer. Olha, nós fizemos aí uma organização de um evento na barraca de praia, fizemos uma organização. E quando são assim, eventos desse porte, a gente faz o máximo possível para não deixar ninguém em situação de desconforto. Porque as mulheres estão ali de biquíni, os homens, né, de bermuda, de sunga. Então não é confortável ter uma câmera em cima da pessoa. Então tem toda uma estratégia, né, para que esses programas, né, o meu e outros que têm a mesma linha de atuação, estejam ali para enaltecer, né? Dar o que a gente chama de banho de luz. Uma elegância. Exato, também na não apresentação, para né? depor contra a imagem de ninguém, né? Não é a nossa intenção. E o programa fica agora, mais a gente elegante, fica sabendo de muita coisa, é fato. Fica. Mas não podemos contar, não é? podemos. Porque... Não, no meu programa poderemos. Quando tiver o programa... Quando tiver o programa, nós vamos contar lá. Eu vou te chamar de novo e aí lá tem que contar. Não dá para fugir. Mas tem um amigo meu aqui de Santos, um grande amigo meu, cara que eu tenho a maior admiração pela trajetória dele, chamado Sandro Rafael. Esse cidadão sabe de tudo que acontece na cidade. É verdade, ele sabe mesmo. A impressão é que eu tenho é que de vez em quando ele se traveste de faxineiro e vai para a festa para só observar o que está acontecendo no final, porque ele sabe quem separou de quem está saindo com quem. Sabe tudo. Mas é um cara que guarda tudo para si, porque também tem muita fidelidade em relação a essa postura, né, de não prejudicar e nem de depor contra a imagem de ninguém. Sandrinho é um querido por todo mundo. Pois é. Agora me conta uma coisa, você tem um sonho, né? Um sonho de botar uma mochila nas costas e sair pelo mundo. Eu tenho vontade. Eu fiz, assim, não necessariamente isso, mas de março a julho de 2023, há 2 anos, está fazendo 2 anos agora, eu fui para a Irlanda, fiquei 4 meses lá, sozinho, levei equipamento, fiz gravações na Turquia, na própria Irlanda, Maravilha. em Dublin, fiz na Irlanda do Norte, em Belfast, fiz na Itália com um monte de profissionais, arquitetos, designers que foram lá para o salão, a feira de móveis de Milão. Foi a 3ª vez que eu cobri a feira de Milão. Enfim, fiz uma série de matérias por lá, mas foi mais ou menos esse perfil. E meu filho está aí, eu vim com ele até, né? Meu xodó, o Pedrinho. E eu já falei para ele, filho, vai se preparando aí que filho é aquele negócio, né, Claudia? Quando está em apuros, te liga e tal, você está sempre ali socorrendo. E eu falei, vai se preparando, porque em breve a minha ideia é mesmo, né? Percorrer o mundo. Eu gosto muito de viajar. Sim. Que, aliás, você também, né, Claudinha? Eu adoro viajar, adoro. Eu acho que viajar enche a gente de conteúdos que a gente jamais vai absorver estando no mesmo lugar. Né? E até pela minha infância simples, né, humilde que eu tive, eu sou de uma família de 7 irmãos, né? Sou caçula. O meu olhar para uma viagem com esse perfil... não é uma viagem para frequentar os grandes hotéis e tal, é uma viagem mesmo de exploração, sabe? De você conhecer novas culturas, ir para países pitorescos e quando eu te falo que o sonho é esse, justamente, né, acho que o que eu me sentiria bem seria, né, fazendo esse tipo de coisa, sabe? Sem compromisso com ponto turístico, nada disso, conhecer a raiz mesmo de cada país, de cada região, né? Eu acho que é só assim mesmo que a gente conhece os lugares. Eu sempre falo que quando você vai a primeira vez num lugar, é lógico, você precisa conhecer esses pontos turísticos até para entender um pouquinho da essência da cidade. Sem dúvida. Mas conheceu, é legal você estar ali, mergulhar naquela vida, né? Na arte, na gastronomia, no idioma, nos costumes. Exatamente, é muito legal. E me conta uma coisa, dentro dessa viagem, por exemplo, que você acabou de fazer aí, que ficou alguns meses, eu acho isso incrível, porque a gente absorve muita coisa bacana. Você foi para se enriquecer, foi para descobrir Eu fui para me empobrecer, que eu gastei dinheiro danado. Não, estou brincando, enriquecer culturalmente, né, claro. Exato. E para encontrar, talvez, às vezes a gente vai para encontrar quem é, por exemplo, um Pedro diferente que existe em você. Sabe? Eu não tenho essa interiorização, não, Claudia, vou ser bem sincero. Foi mais ou menos um test drive dentro disso que eu estou falando que eu gostaria de fazer. De repente, né? Meu programa vai durar muitos anos ainda, se Deus quiser. Mas se daqui a um tempo, né, quando eu estiver já cansado e realmente, de repente, parar o programa,
a minha ideia é fazer isso, explorar países. Eu tenho vontade de conhecer o Tibete, o Egito, não são, né, países assim que a maioria das pessoas querem conhecer. Uma cultura bem diferente. A Tailândia, que aliás, né, recentemente nós tivemos aí uma série de arquitetos conhecendo Bangkok, uma capital que eu tenho vontade de conhecer. Enfim, essa viagem para a Irlanda foi uma espécie de um test drive para saber como é que eu me sairia sozinho, porque eu fui sozinho, né? Tá. Até tem um fato curioso. Nós marcamos a entrevista com o embaixador do Brasil lá em Dublin, né? E a gente marca com toda a formalidade. A minha produção aqui de Santos já entrava em contato, mandou todos os documentos, mandou uma entrevista que eu fiz com o embaixador do Brasil em Roma, numa outra ocasião, alguns anos atrás. Então ele já viu, né, que graças a Deus a nossa entrevista tinha um fundamento, um preparo e tudo. E assim foi muito fácil marcar. Só que quando eu cheguei lá sozinho, com um tripé nas costas, com câmera, né, o cara achou que vinha uma equipe, uma comitiva, né? E aí ele deu uma estranhada, assim, falou, mas cadê a equipe? Não, a equipe sou eu mesmo, eu sou o apresentador, porque seria muito oneroso levar uma equipe para ficar 3, 4 meses por lá, né? Sim. Então, assim, foram verdadeiros desafios. Quando eu fui para Milão fazer o salão de móveis, né? De Milão, é gigantesco o salão, né? Os pavilhões são inúmeros e assim, montar equipamento, foi uma aventura e tanto, eu gostei muito de fazer isso. E você já foi nessa viagem com essa intenção de fazer as entrevistas? Sim. Ou primeiro veio o sonho de fazer a viagem e depois você linkou com o teu trabalho? Ou não, na verdade, quando eu planejei a viagem, eu já conversando com a minha equipe, né, de cinegrafistas compramos equipamento, um tripé, né, já com peso menor, né, porque ia ter que carregar sozinho, a câmera, a iluminação, tudo pensado, microfone, tudo pensado para ter essa praticidade. Hoje em dia, equipamento, né, se consegue fazer imagem, áudio e vídeo com muita qualidade, com equipamento muito leve, muito prático, né? Então, a gente já pensou tudo isso, já planejou, até para dar uma mexida no programa, né? O programa não pode ficar circunscrito a fazer somente os eventos da Baixada Santista. A gente sempre teve aí um volume muito grande de pré-estreias do cinema nacional. Fiz muita coisa, entrevistamos muito artista, ator, atriz, quem você imagina? Fernanda Montenegro, Fernanda Torres, Lima Duarte, praticamente todo mundo que você imaginar, eu já entrevistei. Nas pré-estreias, a gente pegou esse nicho e misturava, né, as matérias aqui da Baixada com essas matérias de São Paulo, com, né, artistas de renome. Isso é bacana, te trouxe um diferencial importante, interessante. Exato. Acho que aguça, né, a curiosidade. Se você ficar só, é muito cômodo, né? Porque aí as matérias aqui, a maioria das pessoas fazem, né? E essas aí, você tem que ir a São Paulo, que é cansativo, mas traz um retorno muito legal de audiência, porque as pessoas gostam, né, de ver o apresentador santista, o jornalista santista, num bate-papo com os grandes nomes que fazem novela, que fazem filme, que fazem teatro, enfim. A gente sempre teve essa preocupação de ter esse diferencial. E nesse período em que eu fui para a Irlanda, foi também um ingrediente a mais para mostrar que o programa tem essa disposição de trazer algo diferente para o nosso público. Sim, isso é bem legal. E você pensa em alguma coisa nova agora para esses próximos 6 meses, próximo ano? Tem alguma coisa em vista? Nós resgatamos e reiniciamos agora em janeiro, a gente vai fazer uma edição por mês, de um quadro gastronômico que a gente teve há muitos anos atrás, fazia muito sucesso. Eu convidava empresários, autoridades, pessoas conhecidas da região que gostam de cozinhar, que não necessariamente são profissionais da área gastronômica, mas que gostam de cozinhar. E nesse, sim, a gente teve uma série de situações curiosas. Essas eu posso até contar, né? Teve arquiteto que comentou comigo que morou em Londres, e quando morou em Londres, chegou a chefe de cozinha em Londres, além, né, de trabalhar com arquitetura, e aí queimou a mão ali na panela, ali fazendo os pratos. Teve arquiteta que deixou queimar o prato que se propôs a fazer. A nossa saudosa e querida madrinha do meu programa, Irene Torre. Linda. A Irene Torre fez um
um macarrão com camarão, uma coisa assim, um espaguete com camarão. E aí eu lembro que o saleiro era aquele saleiro que saía muito sal assim, e ela não reparou. E ela carregou no sal, ficou uma coisa terrível de comer. Mas ela falava abertamente, falou assim, olha, eu não tenho receita, eu tenho telefone para ligar e pedir para me entregar. A Irene era uma figura sensacional. Ela era muito autêntica, Muita saudade da minha querida Irene. É verdade. E aí é legal. E você pretende, então, trazer esse programa, resgatar isso? Já estamos com ele no ar, né? Não sei se eu posso falar aqui, mas... eu nem tinha intenção, mas o meu amigo Jorge Daniel, dono do supermercado Dom Constantin, que é um supermercado boutique super, né, com produtos super elaborados ali no Canal 2, ele estava fechando negócio conosco, nos procurou para fazer anúncio no programa, e aí falou, pô, Pedro, mas eu queria alguma coisa diferente. Aí eu tive aí o insight, falei, puxa, vamos resgatar o nosso quadro gastronômico, que a gente dava muitas risadas, né? Teve um também que eu me lembro, que não era arquiteto, não vou lembrar quem era o convidado ou a convidada, mas eu sei que ela levou uma panela de pressão, Cláudia. Meu Deus. Que parecia um disco voador, assim, sabe? Era uma coisa muito cheia de tecnologia, toda digital e tal. E aí, em determinado momento, ela começou a fazer um barulho estranho que parecia que ia explodir. E aí, assim, a minha equipe, que não era o Marcelinho nem o Figueiredo, né? Mas era o Alex... E eu acho que o Cristiano, eles foram saindo de mansinho assim, fiquei eu e a entrevistada só ali, e eu peguei pela mão e falei, eu acho que se explodir, minha gente sair daqui. Mas aí depois eu paguei um fogo. Eles foram espertos, né? A equipe, de repente, a gente viu, não tinha mais equipe técnica, tá? Tinha todo mundo debandado. Mas esse é o perigo, mas eu acho que o mais bacana é isso, porque a pessoa não entende praticamente nada. O gostoso é isso, exatamente. Eu acho que sai muito daquela coisa toda montadinha, tudo muito certinho, né? Há que se levar em consideração que depois, quando a gente vai provar o prato, evidentemente que no final a gente prova, mesmo que não esteja bom, a gente vai dizer que está, né, Cláudia? Você diz mesmo? Só com a Irene que não, que a Irene é de uma sinceridade, né, a toda a prova. Então, e leva que a gente... tá horrível o prato, não sei para que me chamaram para isso, e foi muito engraçado. Olha, você sabe que às vezes isso fica melhor ainda do que mentir que o prato tá bom, né? Não é? É verdade. Eu acho que essa coisa de dizer, pô, olha, você é bom arquiteto, mas como cozinheiro, como cozinheiro, pelo excelente amor arquiteto, de Deus, é verdade. Mas eu acho que quando a gente junta gastronomia e papo, porque tudo acontece numa mesa, né, Pedro? Tudo. Você percebe que a reunião a gente faz em volta em torno da mesa, a gente junta os amigos em torno da mesa, a gente vai para um bar, todo mundo se reúne ali, né? E quando junta isso da gastronomia com papo, seja quem for que você estiver entrevistando, eu acho que o assunto fica muito mais interessante, porque dizem que quando a gente está em volta da mesa, não existem máscaras. É verdade. As pessoas, elas não conseguem fingir coisas que não são. Então, acho que fica uma coisa muito autêntica. E a gente tem que dar um desconto, porque, na verdade, a pessoa que está cozinhando, além dela estar tendo que prestar atenção em todo o processo ali, né, de preparo do prato que ela escolheu para fazer, eu estou ali enxuriçando a vida dela, conversando e perguntando. Então, assim, tirando toda a concentração. Tem um grau de dificuldade muito maior que uma pessoa que se concentra única e especificamente em preparar o prato. Mas a grande maioria das vezes deu tudo certo. Legal, legal. Ó, a gente está terminando o nosso programa. Olha aí, que pena. Passa rapidinho, né? Ele não quis contar pra gente as fofocas dos bastidores, mas quem sabe um dia, né, que a gente tem aí o respaldo de advogados, de segurança, a gente possa fazer um programa assim, e aí você conta um pouquinho mais. Quando eu estiver próximo desse meu sonho, desse meu objetivo, de repente, de poder, né, me liberar, meu Deus, me liberar. Quando tiver já com a mochila pronta, já é o barulho da censura comprada. Aí. Quando eu tiver com a mochila pronta, aí eu vou fazer um livro, entrego para você, Claudinha, para você, aí eu vou estar longe daqui. Olha, é até uma ideia, sabe? Eu acho que, assim, entrevistadores, como você falou, né, que você já entrevistou, não só o empresariado da cidade, a sociedade daqui de Santos, né, onde você está inserido também, mas como, de uma forma nacional, pessoas que são celebridades, atores, enfim.
É legal, de repente, escrever. Você nunca pensou em escrever Sim. essa história? Eu tenho algumas anotações de... claro que tem algumas curiosidades ouviu, né? Dessas aí que você mencionou, né? De situações inusitadas, né? Algumas vezes situações desconfortáveis, né? Não para mim, mas para quem estava na festa ali, como você estava pedindo. Evidentemente que a gente não pode contar. Mas não são, a maior parte não. Tem muitas outras coisas que que eu tenho compilado para, de repente, né, num futuro aí, pensar em fazer uma espécie de uma radiografia, né, isso é muito legal, viu? Afinal de contas, daqui a pouquinho estamos com 23, 24, 25 anos aí de programa no ar e é evidente que muita coisa aconteceu, né, Cláudia? Olha aí, nossa, imagino quantas. Olha, fica aí para Bodas de Prata, essa ideia aí, porque eu acho bem legal. Você deve ter muitas histórias interessantíssimas, curiosas, engraçadas, tristes também, né? Acho que nesse tempo todo, 20 e tantos anos, já viu de tudo, né? Eu tenho alguns orgulhos, né? Tem uma situação que eu estava gravando e veio uma mãe com um garoto, devia ter uns 11 anos de idade, 10, 11 anos. E aí, assim, o programa não tem o perfil que atraia um público infantil, assim, né, para assistir. E aí ela me disse, olha, poxa, ele é aficionado pelo teu programa, ele quer fazer jornalismo por sua causa. Olha. E aí para mim foi, poxa, extremamente prazeroso isso, porque depois, quando ele entrou na faculdade de jornalismo, Carlos Eduardo, o nome dele. Ele entrou na faculdade de jornalismo, a mãe tinha contato com a nossa produção, nos chamou e tal, e aí depois acabamos perdendo o contato. Ele não ia fazer jornalismo aqui na Baixada, ele ia fazer em São Paulo, e aí não sei, deve ter seguido outro rumo, mas só o fato de ter sido inspiração para um garoto, né? É sensacional. Seguir a carreira, para mim, foi um dos maiores orgulhos. É legal, chega até a ser um prêmio, né? Como profissional, você vê que tem gente que olha e se inspira, ainda mais uma criança, né? Sim, que estava ali de olho em você. E acima de tudo, aquilo que eu falei para você, né? Puxa vida, né? Garoto de família humilde e tal, não sei o quê. Aí, quando comecei a minha carreira, eu tinha um olhar assim, puxa vida, alta sociedade de Santos, não vou ser bem tratado, não vou ser aceito. Pelo contrário, um dos maiores prêmios que eu tenho, já que você falou em premiação, é exatamente a quantidade de amigos, de pessoas, né, com as quais eu me aproximei, constituiu uma forte relação de amizade e que tirou completamente essa minha impressão. Muita gente tem esse olhar, né? Fala, não, tem, a pessoa verdade. Que é de uma classe social mais abastada, tem o nariz empinado e trata mal quem é mais humilde. Claro que existem pessoas que fazem isso. Lógico que existe. Mas existem pessoas também né, que são de classe social menos favorecida, que também são arrogantes também. Então tem gente boa e gente ruim em tudo que é lugar. Mas essa impressão que às vezes as pessoas têm, e eu tenho amigos, eu jogo futebol na várzea ainda e tudo, tem amigos que falam, como é que é isso? E tal. Eu falo, puxa, é a mesma coisa que aqui. Tem amigos, tem pessoas que não são tão amigas, mas não existe essa coisa de um estereótipo, né? Olha, porque é da alta sociedade de tratar mal, ou enfim, sim, né? exatamente. De fato, isso foi um rótulo que caiu assim em pouco tempo de programa. Eu acho que, na verdade, acaba como você estava iniciando também, né? E não tinha esse contato com essa sociedade, acaba se sentindo um pouco inseguro, aquela insegurança. Será que eu vou ser bem recebido? Será que as portas vão abrir? Claro que teve no começo, eu lembro de situações em que alguém falava assim, mas Alcântara, família, do que é mesmo? Atua no quê? Eu falei, não, família que meu pai trabalha e minha mãe é do lado, né? Isso aí. Então, assim, pessoa que diz, mas uma família quatrocentona, né? Que é como o pessoal chama aí. Não, minha família é uma família que ninguém conhece mesmo e tal. Mas era só por curiosidade. Tinha situações em que eu fazia cobertura em eventos no início, Cláudia, que terminava uma entrevista, entre uma e outra, minha produção ia buscar o próximo entrevistado, ficava ali no canto, não sabia quem era quem e tal, não conhecia ninguém. Mas isso foi caindo ao longo do tempo e, graças a Deus, consegui me entrosar e me enturmar. E, como eu disse, nossa, hoje eu tenho muitas amizades e tenho um carinho muito grande por aquilo que eu faço e de como a Sociedade Santista me recebeu. Te abraçou, né? Te abraçou. Isso é muito importante. Muito obrigada por você ter aceito o convite. Fico indo aqui dividir aí um pouquinho da sua história como pessoa, como profissional, né? E assim, te desejo muito sucesso e que esse dia chegue logo.
ou chegue no momento que tiver que chegar, de você sair por aí, fazer suas entrevistas, né? Conhecer o mundo e dividir com a gente isso. Eu sou um apaixonado pela comunicação, mesmo que eu chegue, né, a esse patamar de repente, né, sair em viagem aí para conhecer novas culturas, conhecer lugares inusitados, ainda assim eu imagino que eu vá captar material para dividir isso com as pessoas, né? Porque também não adianta nada você conhecer coisas diferentes, culturas... E ter só para si, com outros costumes, né? E ter só para si, né? Quando a gente é picado pelo bichinho da comunicação, a gente não larga nunca, então... Não, sabe aqueles programas? Tem o Pedro pelo Mundo e tem tantos outros programas, mais um Pedro, né? Pelo mundo aí. Mais um Pedro. Mas esses programas eu acho sensacional. Sim. Desde sempre eu olho e falo, gente, esse é o trabalho dos meus sonhos. É sair pelo mundo, mostrando para as pessoas a cultura, a gastronomia, os costumes. Enfim, esse seria realmente um sonho para mim, assim, fantástico. Você pode pensar nisso, vai juntar as duas coisas que você tanto ama. Verdade. Não é? Muito obrigada. Te agradeço, Claudinha. Apareça sempre que você quiser. Agradeço você, a Sandrinha, a todos aí pelo convite. E vamos aguardar aí, né? Tanto o meu programa, de repente, pelo mundo, quanto o da Claudinha. Confidências na Cama com Cláudia Mondelo. É isso aí, aguardem, Grande beijo a todos. Que vem muita coisa por aí, viu? E olha, muito obrigada, que delícia, né? Ouvir, assim, histórias tão bacanas de vida e de lembranças, que aqui eu sei que a gente vai puxando coisas e as pessoas vão... Eu vejo no olhar, sabe? Que deu um estalo ali, puxa, lembrei de tal coisa, e isso é muito legal, fazer... essas pessoas que vêm dividir aqui a sua vida, todas as histórias profissionais, lembrar de coisas que passaram e que fizeram esse caminho todo. Então, mais uma vez, muito obrigada. Não esqueçam de se inscrever aí no canal, tá bom? Mandem um likezinho, mande comentários, façam comentários aqui do programa que vocês estão assistindo, que eu vou adorar discutir isso com vocês. Um beijo e até o próximo episódio.